Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos continuar o nosso estudo sobre Yosef, José, aludir a Yeshua, Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Yeshua. E vamos continuar no capítulo 39, onde nós tínhamos parado no 37. Pulamos o 38 e vamos agora no 39. Olha que interessante. José, Yosef, foi levado ao Egito. E Potifar, oficial de Faraó, comandante de guarda egípcio, comprou dos ismaelitas, que é Abraão e Agar, que o tinham levado para lá. Então, veja, Yosef foi parar na casa do oficial de Faraó, do comandante da guarda de Faraó. Olha aonde Deus fez José parar. E veja que ele o comprou. Yeshua, Jesus, também foi comprado e foi para as nações. Embora ele foi morto, ele ressuscitou, nós sabemos que depois disso Roma, tomou posse ali do nome de Yeshua para Jesus e levou ele para as nações. Verso 2 do capítulo 39 de Gênesis, Bereshit. Diz assim: o Senhor era com José e Yosef, que é homem próspero, de sucesso, e estava na casa de seu senhor egípcio. Veja que o Senhor, onde ia Yosef e José, Deus, o Senhor, era com ele e fazia próspero, fazia ele ter sucesso por onde ele fosse. Note que a casa onde ele estava começou a prosperar e ter muita prosperidade e sucesso por causa de Yosef e José. Veja, verso 3. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, Yosef e José, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José e Yosef uma mercê perante ele, Potifar, a quem servia. Ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Perceba que onde Yosef foi, levou com ele a prosperidade vinda de Deus e o sucesso. Potifar percebeu que tudo que Yosef fazia, ele era próspero. Tudo que ele colocava à mão dava certo. E ao perceber isso, ele falou: opa, eu vou colocar ele como mordomo. Então, ele abaixo do dono, que era Potifar, estava Yosef, o segundo no comando. Perceba que Yeshua, Jesus, quando foi levado para as nações, como Jesus, as nações também foram abençoadas por Deus. Claro, muitos milagres, conversões, o ensino da palavra, mesmo que fora um pouco, digamos assim, do contexto original judaico, mas abençoou, Vemos milagres, conversões, pessoas mudando, a sua conduta má para uma conduta que agrada, que é boa, conforme Deus ensinou, e até mesmo sendo bênção para as pessoas. Perceba, Yosef e Yeshua, como eles são, um alude o outro, Na verdade, Yosef alude a Yeshua, Jesus. Verso 5. E desde que o fizera mordomo da sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor a José. A Yosef, um judeu, abençoando aqui as nações, no caso, um gentil. Mas perceba que os judeus têm essa missão, ser luz, ser bênção para as nações, e realmente eles são. Aquele, que obedece a Deus sempre é. Então, a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo,
porque Yosef estava em toda a casa, em todo o campo, e onde ele ia, lá na casa de Potifar, e no campo de Potifar, prosperava. Porque ele obedecia a Deus, né, gente? Nós sabemos, Yosef, José, sempre foi obediente a Deus. Não que ele nunca teve nenhum pecado, não isso. Mas ele é uma pessoa que se esforça em ser obediente. Tu vê aqui que até onde ele ia, ele fazia a vontade de Deus, ele obedecia a Deus, implantava ali onde ele estava, nas suas ações, o reino de Deus, e era próspero. Potifar tudo que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso, de porte e de boa aparência. Veja que Potifar não se preocupava mais com nada. As finanças, a casa, o campo, tudo estava na mão de Yosef. José, a quem ele tinha plena confiança. Ninguém dá um cargo desse para alguém na sua casa, no seu campo, se não tem confiança, né? Então você vê aqui que ele era bonito de porte e de aparência. Verso 7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor Potifar pôs os olhos em Yosef José. Ele disse: deita comigo. Ela é casada com o senhor da casa, ou não importa, ela é casada, né? Ela já tem um marido, um esposo, está pedindo aqui para que ele se deitasse com ela. Aqui é um adultério, né? No caso da parte dela, adultério, dele é uma traição e fornicação, porque ele não é nem casado. Então tem muita coisa envolvida aqui. Veja que no verso 8 diz que ele, Yosef José, recusou-se e disse à mulher de seu senhor: tem-me o seu esposo por mordomo, e não sabe do que há até em casa, pois tudo o que tem passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa ele me vedou, senão a ti somente, porque és a sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Você vê que ele está falando de Potifar aqui, mas no final ele fala como que eu pecaria também contra o meu Deus. Então vê que ele está na fé, embora ele esteja fora de casa, ele continua agindo conforme a sua fé em Deus de Abraão, Isaque e Jacó, né? Que no caso jamais se deitaria se não fosse com sua esposa própria, não esposa de outro. Vê que ele se negou e ainda deu um belo ensino para a mulher de Potifar. Tipo, nessa casa eu posso fazer tudo, cuidar de tudo aqui, colocar a mão em tudo, menos em você. É a única coisa que ele me disse para não fazer. Embora que não precisasse ele falar isso. Yosef, José, jamais colocaria a mão à esposa de outro homem, porque ele era obediente. Ele se esforçava em obedecer a Deus. E veja que ele fala: o Senhor me deu tudo em minhas mãos. A Yeshua, Jesus, Deus, que é o Pai, deu tudo também nas mãos dele. Tudo foi dado a Yeshua, foi subjugado a Yeshua Jesus, menos Deus, né? Deus não é subjugado a Yeshua, Deus é maior, né? E Yeshua é menor do que Deus, porém Deus deu tudo para Yeshua, foi subjugado a Yeshua, menos Deus. E vê que o chefe falou: não vou pecar, não vou trair o meu Senhor e não vou pecar contra o meu Deus. Olha que coisa linda. 3 pecados, dizem os rabinos, 3 pecados que não devemos cometer. Preferimos morrer do que cometê-los. E um deles é se deitar com alguém que não é seu cônjuge. Não tenha que fazer. Prefira morrer do que fazer isso. E tem mais outros 2 que nós podemos ver na continuação.